Você acompanha conosco nessa edição do programa Argumento uma conversa com o senador Ciro Miranda. E o nosso tema são as denúncias de irregularidades no trabalho da CPI, aqui do Senado Federal, que investiga irregularidades na gestão da Petrobras. Nós vimos no início da semana, com a revista Veja, denúncias de que depoentes, representantes da empresa, estiveram aqui na casa e que tinham as suas falas previamente ensaiadas. O que isso significa para a credibilidade do trabalho investigativo do Senado Federal, senador? Em primeiro lugar, Tânia, muito obrigado pelo convite de participar do programa Argumento. Me sinto feliz em poder, inclusive, estar dentro desse tema. Eu quero fazer antes uma retrospectiva do que aconteceu quando montamos a CPI. Nós não queríamos a CPI, queríamos a CPI mista porque nós tínhamos mais condições de articular. Seríamos mais, em números maiores, os membros da oposição do governo. Na CPI, éramos 2 senadores, eu e mais um senador que pediu para que saísse. Eu fui na primeira reunião. Nessa primeira reunião dessa comissão, se viu a farsa. Primeiro, que veio já com todo o relatório praticamente pronto e montado. Quem ia se convocar, o que ia se fazer, quando, na ordem e as perguntas. O que me chamou mais atenção foi a única vez que eu participei, quando veio o senhor Severo, ele tinha o papel já das perguntas com ele na mão. Aí eu indaguei, inclusive, o relator, o senador Pimentel, por que ele tinha? Não, ele falou, porque são quase uma centena de perguntas, então eu xeroquei e já dei para ele. Ora, isso não é prática. Você não vai inquirir uma pessoa e dar para ela a oportunidade de ficar lendo as perguntas, inclusive as perguntas lá na frente, mesmo que fosse dado na hora, isso é um absurdo, porque ia dar tempo dele raciocinar, pensar e arrumar uma saída. Bom, a farsa estava montada. Agora, o que nos estranha é que o próprio governo e a base de governo vem dizer que isso é um problema eleitoreiro, um protesto em cima das eleições. Olha, nós gostaríamos de dizer que a revista Veja tem todo respeito e idoneidade e ela não tem amarras com ninguém, porque vira e mexe ela está crucificando gente de todos os partidos, de todos. Então, não é tendenciosa de maneira nenhuma. E esse problema veio porque foi investigado. Agora, se o PT faz lambança em cima de lambança, nós não temos culpa. Agora, nós não podemos virar as costas e deixar que esta casa, que já não tem muita credibilidade por conta de vários senadores da base do governo, continue a não tendo. E viramos as costas e dizer assim, bom, não vamos mais então tocar nesse assunto porque eles acham que isso é um problema eleitoreiro. Está provado que foi feito. As perguntas eram iguais entre os 2 relatores, o relator da CPI e o relator da CPMI, o senhor senador Pimentel e o deputado Marco Maia. Então, as 15 perguntas iguais. Ora, isso daí não faz sentido, isso não é peça de ficção. Por que uma companhia, então, se nada disso está acontecendo, como eles dizem, vale metade do valor? Quando o Lula pegou essa companhia, ela valia 300 e poucos bilhões. Hoje ela vale a metade. Senador, vamos voltar para essa questão do trabalho de investigação. O senhor está me dizendo que os 2 questionários do relator da CPI e da CPMI eram coincidentes. O senhor acha, então, que esse comprometimento no trabalho de investigação está presente nas duas comissões? Lógico que está presente nas 2 comissões. Aquilo foi uma farsa. Agora, chegar ao ponto de fazer media training com o depoente, com quem está sendo inquirido, certo? E o pior ainda, as Petrobras pagando, porque o seu Severo já não era mais funcionário da Petrobras. Então, veja, isso é uma farsa montada, só que eles foram longe demais. Isso é um absurdo, isso não pode passar limpo. Agora, não é assim, dizer assim... Mas o Senado não pretende deixar em branco as nuvens. Não, Senado... Esta que é a minha preocupação, porque os membros principais da CPI é que vão abrir a investigação. O presidente da CPMI é que está dizendo, eu quero investigar isso. Ora, ele é o presidente, ele sabia que isso estava acontecendo. Ou será que isso varreu por baixo do tapete? Mas o presidente do Senado disse que vai abrir uma sindicância de atuação em um prazo de 90 dias, não é isso?
com funcionários da casa, então já não seriam mais... Então nós vamos para setembro, outubro, novembro. Então ele vai para o fim das eleições, certo? Aí essa resposta vai vir no fim das eleições. Então o processo não é eleitoreiro da parte deles. Lógico que é. Uma investigação dessa pode ser feita em 30 dias. Não precisa mais do que 30 dias. É só periciar as peças em que a revista Veja tem. Como foi filmado, como foi gravado, para ver se aquilo é autêntico. Se foi autêntico, acabou. Não precisa nem de 30 dias. Então é mais um outro engodo. É farsa em cima de farsa. O senhor acha que a oposição vai tomar providências em relação a isso? Nós já estamos tomando, nós estamos entrando com o Ministério Público, certo? Nós queremos que um Ministério Público, dentro dessa investigação, que ele chame para si e que ele sabe que ele vai fazer isso no máximo com 30 dias, no máximo com 30 dias. Porque se você periciar todo o material que você tem, a filmagem, tudo aqui, se aquilo for autêntico, acabou. Você não precisa mais nada. Vai dizer que o quê? Que é montagem? Não é montagem. Então é só convocar um perito, acabou. Com 30 dias você tem. Então você já veja que já existe uma má-fé. Quando se fala em 90 dias da investigação, é porque não se quer investigar. Isso não é assunto para 90 dias. Para determinar a eleição, aí depois diz assim, aconteceu mais ou menos. Não, essa farsa estava montada. Isso é uma peça, olha, nem Dias Gomes, nem Janete Claire teriam a capacidade de criar uma peça como essa. Mas eles foram longe demais. Todo assunto que envolve a Petrobras é um assunto complexo, delicado e às vezes ele vai andando assim meio truncado. O senhor lembra também quando foi para o STF decidir sobre o foco de investigação, que a expectativa é que essa fosse uma decisão rápida, no entanto não foi, né? Veja bem, o que acontece com a Petrobras é que ela era intocável. Ela foi intocável durante muito tempo. Então, você não tinha por onde começar. Ela estava blindada. A hora que você conseguiu uma ponta do novelo, então as coisas começaram a aparecer. Então, tínhamos uma dificuldade muito grande porque se escondia. O próprio TCU, quando questionava alguma coisa, vinha uma resposta da Petrobras, isso me dito pelo ex-presidente do TCU, dizendo o seguinte, isso aqui é um segredo da Petrobras, nós não podemos divulgar. Isso daqui é um segredo comercial. E não davam resposta. Então você veja a dificuldade, isso anos e anos. Nesses 12 anos, o que foi feito, como foi usado, como foi loteada a Petrobras. Agora, para nós brasileiros todos, acho que interessa em qualquer prazo, antes ou depois das eleições, a gente saber... Esse é o pior, que seja depois das eleições... O senhor tem preocupação que depois das eleições... Esse embalo de investigação termine se diluindo em outras questões? Eu não tenho. Eu acho só que não é cabível você pedir 90 dias, mas se for assim, nós temos que ir até o fim e esclarecer. É um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Isso não é de ninguém, não é de nenhum partido, não é de nenhum governo. Isso é do povo brasileiro. Isso foi construído, não foi pelo seu Lula, não foi pela dona Dilma Rousseff, não foi construído por Getúlio, por ninguém. Isso é dinheiro do povo brasileiro. Toda a tecnologia que está lá é com dinheiro do povo que isso foi feito. Então, não vem me dizer que estamos fazendo... O governo se vangloriar, governo A, B ou C, dizer que hoje nós estamos com uma produção de sei quantos milhões de barris. Ora, se põe dinheiro naquilo ali, é para ser feito. É a mesma coisa que amanhã você colocar um presidente da Petrobras e depois querer fazer uma estátua para ele, porque ele foi certinho, porque ele fez a companhia uma boa gestão. É obrigação dele. Isso é um CEO de qualquer empresa, é assim, você contrata uma pessoa, paga pelos trabalhos que ela tem que ser feito. E isso não precisa fazer esse estardalhaço, que nem o senhor Lula fez, que nós estávamos já com o petróleo suficientemente para abastecer o Brasil. Era um engodo, não é verdade? Estamos importando gasolina agora, porque nós não temos dinheiro para fazer refino, porque o dinheiro foi delapidado. Você compra passadina por 300 e quando paga 1 bilhão uma coisa que vale 300... Quer dizer, não há. Isso é um desmando total. Nós estamos chegando agora. Isto é uma peça que nós estamos falando no governo. Nós temos ainda várias coisas para serem pensadas. Nós temos em termos de outras companhias que são patrimônio do povo brasileiro. O BNDES é do povo brasileiro. O dinheiro que está no BNDES saiu do suor de cada trabalhador, de cada empresa que produziu. O dinheiro que está na Caixa Econômica também é aplicação do povo. O Fundo de Garantia é do povo. A Eletrobras é do povo. E tudo isso está blindado. Por quê? Bom, aí também a gente vê como é importante a atuação e a presença do cidadão no processo político, né, senador?
Lógico. Porque um dos motivos da blindagem é justamente essa falta de conexão que o cidadão vê em relação à gestão desse patrimônio. O que aconteceu recentemente, as ruas, não foi de graça. Isso foi a gota d'água. O povo começou a entender, não, estão mexendo no meu bolso, sim, de uma maneira direta e indireta. Uma maneira direta é através da inflação, certo? Que corrói o salário. E a outra indireta é o dinheiro que você pagou não ter o retorno. Você não tem escola, você não tem sistema de saúde, você não tem segurança e você vê ainda o patrimônio que é seu, dividido por todos os brasileiros, ser vilmente dilapidado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando as suas sugestões e críticas pelo número de telefone ou pelo endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.